amantes da boa gastronomia e do empreendedorismo. Mais um episódio do nosso podcast amado. Eu sou a Manu Carvalho. Eu sou Gabriel Carvalho e aqui no Match Gastronômico a gente vai reunir experiências e compartilhar histórias e tirar alguns insights para explorar o sabor do sucesso. Então, pega a sua taça, já vem com a gente, que temos um lugar a mais aqui esperando um convidado que com certeza ele já influenciou vocês. E aqui a gente vai falar sobre experiência digital, sobre branding, posicionamento e o que mais, Gabi? Rentabilidade, gestão, operação, time, por aí vai, né, Manu? E como é que foi o seu fim de semana? Então, Maru, meu fim de semana foi meio conturbado. Teve zoológico com a pequena, doente, mas ela adorou, viu todos os bichinhos, lembra de todos. Teve jantar fora na casa de uns amigos, teve muito vinho bom, foi divertido. É que no fim de semana a gente sempre come mais, né? Por isso que eu estou aqui perguntando. Você foi também, neste final de semana, influenciado digitalmente por alguém? Sempre sou, né, Manu? Não tem jeito. Acho que a gente vive sendo influenciado de alguma forma. Ainda mais quando a gente trabalha nessa indústria, né? Com a gente certeza. acaba acompanhando as pessoas que são relevantes dentro desse negócio para tentar saber um pouquinho do que está acontecendo, né? E olha, então eu vou trazer aqui na nossa mesa o nosso convidado, influenciador, que com certeza ele já te influenciou, Fred Sabag, bem-vindo! Agora sim! Agora a nossa mesa tá completa, hein? Agora sim. E aí, Fred? Com licença. Que honra. Fred, o bom é que você quase não gosta do Bottega, então a gente trouxe o Bottega hoje pra você. Exatamente, aqui no Match Gastronômico, Eu pra só quem vou ver tá se vocês nos acertaram assistindo... trazendo minhas coisas preferidas. E aí complicou. Eu trouxe, Vamos lá. Eu trouxe só 2 entradinhas, mas Mas tá ferrou, bom. mas Mas beleza. tá tudo bem, é o bom. começo aqui. Pra quem tá nos assistindo, a gente já está com a mesa posta, com a taça de vinho que vai chegar daqui a pouco com chaguinhas. É isso Tá aí. vazia. É isso aí. Já que ele é um frequentador das mesas, nada mais justo do que ele sentar na nossa, não é mesmo? honra. Quase que uma Fred, inversão de papéis, porque acho que eu tenho muito mais a ouvir, mas vambora. Tá doido. Fred, é isso aí, vamos te apresentar também o Chaguinhas que está com a gente. Pra o quê? Nos alimentar, nos embebedar, que é isso que a gente espera, Cheguei, não você é? traz um vinhozinho pra gente? Até porque temos fome e sede, né? Pra turma que tá assistindo a gente aí conhecer, Boa noite. Chaguinha dá tchau ali. Chaguinhas trabalha com a gente há 10 anos já, pessoal. Então, É tem uma história história muito, de sucesso. muito bacana. Começou como Cumim lá atrás, não foi, Chaguinha? É isso aí. Tô muito feliz em estar aqui. Direto com de vocês. Pedro II, lá no Piauí, terra Isso boa. Esse é fera, tá com a gente há muitos anos. Chaguinha, Vamos lá. Obrigada, Manda bala. Chaguinhas. Posso servir o vinho? Eu não Pode, entendo por nada favor. de vinho, por isso que eu quero perguntar pro Fred. Esse Pô, vinho mas- é bom? A gente tá te tratando bem ou mal? Legal. Vê. Já vai Vocês ter que sempre, fazer vocês É. sempre me tratam bem. Vai eu não ter tenho que ser dúvida. crítico aqui. De olho fechado, vocês sempre me tratam bem. Tipo, eu não sei, por exemplo, já começar e falar... Perfeito, Chaguinhas. Eu não sei. Todo mundo tem que testar, é isso? Deixa eu lá provar. né? Pode servir, pode Pode servir. falar e autoriza a servir. Melhor desse podcast é que você vai contar suas histórias de fracasso, de sucesso e a gente vai te embebedar. Porque Vambora, a gente vou quer terminar saber já. de verdade o que Cantando você evidências, sente, né? sem puxar o saco de ninguém. E pra você que tá em casa, enquanto o Chaguinhas nos serve, não esqueça de nos seguir no nosso Instagram, @matchgastronômico. Também aqui... Gente, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Obrigado, E agora Chaguinha. vamos o quê? Tem que seguir o Fred também, né, Manu? Por Vamos lá, favor. é. Fred, fala aí Fred, qual dá que é o... suas Fred redes... Sabag. Põe aí, que é SABBAG. a gente vai pôr aí. FRED SABBAG. Fred, então começando este match gastronômico que nada mais justo que falar sobre o sabor do sucesso. Fred, a gente, enfim, entrando um pouquinho aqui já no nosso papo, primeiro eu te conheci como influenciador, depois a gente acabou ficando amigo e, enfim, bate papo sobre Sim. um pouquinho de tudo há algum tempo já, né? Mas você tem uma história um pouco engraçada dentro do mundo da gastronomia, porque você é advogado. Sou advogado. Né? Até atuante, hoje ainda advoga. E apesar de acharem que não, eu sou. Como aconteceu essa relação de advogado para influencer da gastronomia ou crítico, né? Sim, que na verdade eu não me vejo como crítico. Apesar de falarem, eu não me vejo como crítico. No Legal. fim das contas, é mais. Tudo começou como uma terapia. Literalmente. Não, porque no fim das contas, eu sou um cara que nasci pensando em comida, eu vivo comida, eu ouço comida, eu consumo comendo e lendo, ouvindo. Minha vida, de fato, gira em torno disso. E a advocacia, não que seja mais estressante, mas como qualquer outra profissão, ela tem seus estresses, seus picos.
E nada melhor, nós que gostamos, e falando por vocês que eu sei que vocês gostam, depois de um dia, ou no meio de um dia, você sentar numa mesa... Ou até fechar com o cliente, também, né? Eu, por exemplo, quando tenho um cliente bom, eu quero levar nos melhores restaurantes. Exato. E ao longo disso, pra mim, eu tenho, óbvio, tenho muito mais prazer em fazer uma reunião num restaurante, no Bottega lá do Itaim, na varandinha calçada. que é maravilhosa. Pô, tem coisa melhor que aquilo, muito melhor que uma sala fechada, todo mundo engravatado. Então, E é onde se cria uma conexão diferente. não, e pra mim é isso. E é legal, pô. Eu sei que eu vou lá, eu sei que eu vou ser bem tratado, e não porque sou eu, mas porque vocês atendem bem. Então, no fim das contas, tudo gira em torno da experiência que você está proporcionando também pro seu cliente. Então, eu tinha pra mim um refúgio que virou um hobby. Aí, óbvio, a rede social ajuda, porque você vai, né, você vai divulgando, você vai dando dica. Sim. A gente se conhece, né? Então, acaba que eu já, por conta do Instagram, eu ganhei... e nem meu seguidor, sendo muito sincero pra mim, é o que menos importa. É muito mais ter a conexão pessoal. A Manu eu conheci pelo Instagram, virou meu amigona. Então, no fim das contas, eu era presidente do fã-clube dela. E aí ela me aceitou na roda de amigos. Brincadeiras à parte. Mas é isso, eu acho que pra mim, eu uso aquilo muito mais para momentos tete a tete do que simplesmente ficar se usando de uma eventual autoridade que cria. Para mim é muito mais válido isso. Como é que foi seu primeiro review assim? Aquele momento que você falou, tudo bem, eu tenho minha profissão, mas eu vou me expor na internet. Porque acho que deve ser uma coisa meio dúbia, né? Porque as pessoas, especialmente advogado, tem um lado muito sério. Sim. E aí, do nada, você foi lá e falou, vou ser metido a crítico. E hoje em dia, realmente, se tornou um crítico que faz muito sentido para os restaurantes. Sim. Que eles pedem para você ir, pelo amor de Deus, manda o Fred. O que eu, na verdade, para mim, no fim das contas, vale muito mais o apoio que eu dou pro restaurante. E nem só de divulgação. Quantas vezes já fui lá e falei, pô, não tá legal, ou tá muito legal. Já, você também, a gente já foi junto em lugar que às vezes deu errado. Então, eu me vejo muito mais numa condição de ajudar mesmo do que quando falam crítico. Cara, tem gente que se autodenomina e que faça o trabalho, que faça muito sucesso, mas para mim é muito mais esse apoio, uma ajuda e tal. Vale muito mais que qualquer outra coisa. Um segundo, Fred. Chaguinha, você pode servir as entradinhas pra gente, por favor? Boa. Mas, Fred, de fato, acho que você tocou num ponto legal, assim, né? Porque eu acho até que eu usei o nome crítico aqui, você corrigiu de uma certa forma. Realmente, assim... Papa, pomodoro e burrata. Ah, acertou. Ó, deu certo. Foi no chute, mas deu certo primeiro. Qual que é o outro, Chaguinha? Agora eu tô curioso. Tem a mussarela com prosciutto San-Daniele. San-Daniele, ó. 2-0 pro Chaguinha. Então já começamos. 2-0, começamos bem. Show aqui. Começamos bem. Já conquistou o Fred. Chaguinha então. é bom, não tinha dúvida. Porque, de fato, Fred, assim, existem algumas pessoas que são influenciadores da gastronomia que têm uma preocupação em não... Prosciutto San-Daniele. Muito obrigado. Obrigado, Chaguinha. Em não prejudicar o restaurante. Né? E eu já vi alguns, inclusive, comentando que não fazem... Obrigado, viu, Chaguinha? Que não fazem comentários negativos. Pô, fui, achei uma porcaria, eu falo pro dono, eu aviso, eu chamo o gerente. É uma posição que eu tenho. É melhor, né? Porque você no não... fim das contas, vamos lá. É melhor não, né? Acho que tem dois lados. Todo mundo aqui, quem está acompanhando, certamente sabe o dia a dia de um restaurante. Não quer dizer que o restaurante tem carta branca para fazer besteiras, atender mal, longe disso. Vou te servindo, posso? Ah, claro. Obrigado. Isso não é um salvo-conduto para ter problemas. Longe disso, eu acho que todo mundo tem o direito de criticar, mas eu acho que a crítica, ela precisa ser... Primeiro, ela precisa ter uma honestidade, ela precisa ter ética, e ela precisa ter um tempo certo e pré-definido. Então não adianta você abrir o Bottega hoje, vamos imaginar que o Bottega foi inaugurado hoje. Você sabe como é que é abrir um restaurante, você sabe a operação que está em torno, o cara não sabe onde está a faca da cozinha. Então, primeiro, eu não posso tomar como na minha opinião, tô falando da minha opinião, eu não posso tomar uma verdade absoluta, uma única ida de um restaurante que naquela semana acabou de abrir. Perfeito. Total. Eu não posso ir, por exemplo, no Bottega, vamos usar como exemplo sempre então Bottega, eu não posso ir no Bottega, lá não tem menu degustação, mas vamos imaginar, eu não posso responder a uma pergunta, o que você acha do menu degustação do Bottega? Eu falar, não vai porque é horrível, sendo que eu nunca fiz o menu degustação. Então, assim, a meu ver, tem pessoas que pensam um evento ou um negócio bem específico de um restaurante para criar uma opinião geral. Então, por isso, justamente por isso que eu acho que, eu corroboro quem fala isso, a meu ver, você não pode escrever uma crítica sobre o restaurante total,
com base numa ida, num evento específico ou num prato específico. Isso não dá. Legal. Bacana, é uma responsabilidade, né? Porque tem Não, muita tem gente que vive daquilo, né, Porque qual Fred? que é o problema? E também, eu não posso... Eu tô dando a minha opinião, entendeu? Eu não posso falar que o Bottega é bom ou ruim, é o melhor de São Paulo ou o pior de São Paulo. Primeiro que esse conceito de melhor ou pior, eu sempre falo, isso é relativo, Complexo, entendeu? Eu vou falar do que eu mais gosto, entendeu? Então, eu acho que eu opto por seguir essa linha, e principalmente depois da pandemia, isso eu confesso, porque... No começo, né, você acha que é legal, né, você engajar, você fala, não... Porque gera engajamento, uma crítica dura, né? No fim das contas, você cria uma autoridade falsa. Na minha opinião, é puramente isso. Você sabe que eu já escutei vários influenciadores falando sobre o poder de influenciar quando você critica algo grande. Porque é mais fácil de você criar uma autoridade. É legal, entendeu? É muito mais legal eu falar mal do Bottega, não que eu ache isso, estou falando da tese dessa turma assim... É muito mais... Eu vou falar mal do Bottega porque o Bottega faz sucesso. Eu não vou criticar o tiozinho aqui da esquina que tem um restaurantezinho italiano que, sabe, que não afeta ninguém. No fim das contas é isso. Até porque a pessoa que acaba criticando, ela tá se colocando numa posição de superioridade, de certa forma, né? Então, você tentar se colocar numa posição superior a algo grande, de fato, concordo, gera... mas eu sou um dos maiores defensores da crítica, desde que tem esses pilares que eu falei. Tem que ter honestidade, tem que ter transparência. Você tem que passar 100% de veracidade de tudo que você está falando. E é o que eu não vejo acontecer, entendeu? Em resumo do resumo é isso. Legal. Ô Fred, vamos comendo, falando, porque é aqui, ó. Estamos aqui. Eu comecei a comer, ninguém começou. A gente tá tipo Ana Maria Braga. Só que com homens maravilhosos. Eu vou entrar aqui debaixo da mesa. Tá bom. Mas brincadeiras à parte... Essa parte de influenciar se tornou um trabalho quase principal seu também, né? Assim, é o que Até porque vem. você se tornou sócio de alguns restaurantes. Sim. Começou a vir várias coisas. Como é que funciona isso das marcas irem atrás de você? E como é que hoje você vê esse mundo de influência de gastronomia? Eu acho o seguinte, eu acho que a influência na gastronomia, eu acho ela... E vou ser bem sincero e não puxando sardinha, nem atirando a sardinha, mas... Eu acho que na gastronomia ela tem um perigo absurdo. Tá. Primeiro porque, infelizmente, a gente criou uma série de gente que, em troca de prato de comida, se compromete lá a falar bem de qualquer coisa ruim, tá? Isso é um defeito. Mas isso é a mesma coisa que eu falei, exige honestidade. Você entendeu? Não é porque você me chamou pra ir no Bottega um dia a gente almoçar pra provar um negócio, não, se eu não gostar, não adianta. Não vai, Sim, e quem me chama sabe que é assim, entendeu? Então... por isso que, pros dois lados, a gente tem coisa boa e coisa ruim. Você tem muita gente só elogiando. E hoje você criou um mercado de restaurantes pagando dinheiro para as pessoas irem comer, fazer aquele Reels todo bonitinho. Review, né? Não, mas não é um review. Esse que é o negócio. A diferença entre review e propaganda, para mim, ela é gigante. Tá. Porque a partir do momento em que... E você tem... A gente poderia ficar um dia aqui falando um monte de perfil que faz isso, que é... Todo o Reels do cara, o cara começa. Essa é a melhor pizza que eu comi ultimamente. Este é o melhor restaurante italiano que eu comi. Então, assim, isso é propaganda. Isso não é... Até porque envolveu dinheiro. O cara pagou. Você entendeu? Então, eu, no fim das contas, como eu escrevo, já escrevi em outros lugares também sobre gastronomia, eu não posso me comprometer a nada, entendeu? E essas pessoas se comprometem mediante grana. Então, este é um problema. Eu acho que você precisa diferenciar influenciadores mesmo... de pessoas que estão fazendo propaganda, e cara, tem todo o direito de fazer. É mais um ganha-pão, você entendeu? É um ganha-pão. É a mesma coisa que o jogador de futebol fazer a propaganda da chuteira. Às vezes ele usa outra, mas ele precisa aparecer com aquela. Obrigada, então assim, eu acho que a gente tá tomando um rumo que é perigoso, porque no fim das contas é isso. Pessoas com sei lá quantos milhões de seguidores prefere simplesmente... se vender do que fazer a crítica correta. Sim, mas é que sim, é a mesma coisa que se você chegar pra mim assim, mano... Uma marca X de roupa, né? Camisa do Gabriel. Se a marca X de roupa chegar pra mim e falar o seguinte, Fred, eu quero te pagar tanto pra você ir lá e falar da roupa X, que é a camisa tal. Cara, eu não entendo disso. Às vezes eu vou fazer. Depois vamos falar, pô, Fred, mas não, esse tecido aí não... Então, na comida é exatamente a mesma coisa que, a meu ver, está acontecendo. Então, você chama uma galera, paga grana. Sim, tem gente tirando grana com todo... Que sejam felizes e ganhem mais... Mas fazendo o que, a meu ver, não é crítica, não é review. É o cara fazer propaganda. Aí é difícil. Legal, Fred. Entendeu? Fred, assim, quando a gente tá nesse tema, né? Querendo ou não, algumas pessoas precisam pagar para alguns influencers ou pessoas com certa visibilidade para irem no restaurante para, eventualmente, conseguir construir awareness, né? E conhecimento de marca.
Você vê ou tem de cabeça algum caso, ou 2 casos, enfim, alguns casos, onde você tenha visto um restaurante que conseguiu construir uma autoridade ou uma presença de marca sem necessariamente fazer um grande investimento dentro disso? Claro. Pode trazer uns exemplos legais aí pra gente? Cara, eu vou te dar assim... Sejamos justos, o Bottega é um deles. É verdade. Quando o Bottega abriu lá na Padre João Manuel, me corrija se eu estiver errado, só aquela... Tinha 5 meses, na época nem podia ter fora, eu frequento lá desde sempre, porque eu sempre tive escritório nos Jardins. O bolonhesa ali sempre foi pra mim meu bolonhesa preferido. Eu já tô bravo que o Chagas não trouxe hoje pra mim. Você entendeu? Então, mas no fim das contas é isso. Isso é uma autoridade. E a gente tá falando de um tempo... Quantos anos tem o Bottega? 9 anos, 10 anos. Cara, 10 anos o Instagram não era o que é hoje. Qual que é o case de sucesso, por exemplo, do Bottega, que você acha que o Bottega fez e acha que o Gabriel pode complementar? Gente, eu tô comendo, Fred, mim, come aí que eu tô achando que você tá de regime. Primeiro, é ele focar numa comida, não, eu vou usar uma palavra, não é simplificando o prato, mas assim, ele quis servir a melhor comida italiana simples possível, e, a meu ver, o primeiro, ou um dos primeiros, a ter a coragem de servir a massa extremamente al dente. O Gerardo é meu amigo, eu sei como funciona. Ele tira a massa para botar na frigideira 2 minutos antes da caixinha. Então, assim, isso precisa ter coragem, porque para todo mundo chegar e falar que a massa tá dura, é ridículo. Eu vou pegar o gancho aqui, pessoal. Eu juro que não foi combinado, tá? Eu fiz a pergunta, joguei mas na eu tô dando um exemplo concreto. Eu posso dar eu sou sócio do Bottega. Eu vou dar outro, então. Tem 2 restaurantes japoneses. Mas eu acho legal e eu posso contar um pouco até da história e da ideia do David e do Gerard, que eu acho que construíram essa... Que são meus sócios, enfim, admiro muito a capacidade deles de ter construído esse negócio. Dá pra contar um pouquinho da história depois. Não, né? Sim, mas é isso. Você pegar outros exemplos, então, pra não parecer que a gente tá no jogral. Mas tem 2 lugares de comida japonesa em São Paulo. Um é o Makoto-san, que é lá na Vila Mariana, do Hélio Yamashita, da família dele. Cara, quando ele abriu, era um balcão de 5 pessoas e 3 mesinhas ali que não iam. Hoje, sim, é um fenômeno, ele já ampliou e tal. Do Tadashi, que é o Motebaco, agora abriu o Kanoi. Também assim, cara, o cara tem reserva para novembro. É porque é hype? Não, é porque é bom pra caramba. Com todo, assim, não tem. Então, assim, é um nível que, graças a Deus, a gente tá chegando. Eu poderia falar outros, não é que só tem esses, entendeu? E isso é 0. Ele criou uma autoridade de que tem o melhor atum de São Paulo. Não, cara, e que ele tem. E todo mundo eu sabe. Acho que esses 2 que eu falei, você pegar o Makoto-san e o do Tadashi, o Motebaco, o Kanoi, é outra divisão. Você tem outros, né? Você tem Shizushi e tal, mas eu tô te dando como exemplo lugares que são pequenos. O Motebaco mais ainda, porque o Motebaco nem aparece, né? Eu sei onde é, porque eu já fui. Mas tem como premissa, não é que você sai e você vê a placa. Então, pro cara chegar nisso, ele precisa ter um nível, entendeu? E cobrando o que cobra, porque entrega. E não só isso, né? Parece... Eu nunca fui porque eu não como japonês, então tinha que ter um defeito. Você brincadeira. Tinha um defeito, exatamente. Mas a verdade é que o meu namorado marcou lá, não pode ir com perfume, batom. Tem uma série de regras que eles dão pro consumidor, né? E tem uma lógica ali, porque no fim das contas... Mas você tem que saber segurar. Não, mas eu sou da tese de que se a regra do Bottega, se a regra dele é essa, quer ir, vai pela regra. Ninguém tá pedindo pra você ir. E você tem que respeitar. É isso. Você entendeu? E tem lógica. Por que não ir com perfume forte num negócio? Primeiro porque você tá num balcão de 6 pessoas. Se você vai lá, e comida e comida é análise sensorial, comida é pegar, é cheirar, é sentir. Se você vai lá com perfume saborear, super doce, né? E eu pego o meu vinho e faço assim, eu já começo com o problema aqui. Se você tá com perfume super doce, influencia a gente sabe, né? Come algo, faz um teste, toma esse vinho tampando o nariz e depois toma ele sem. É outra coisa. Depois você faz o teste. Então, no fim das contas, pode fazer, você vai ver. É isso, come assim. Porque no fim das contas, quando você tem outras coisas influenciando... Então é assim? Como é que é? Toma, toma assim, engole e depois toma sem. Influencia na hora. Porque qual que é o problema? E a mesma coisa você ir num lugar extremo... Você sente mais álcool, né? Você não diferencia nada.
É a mesma coisa você ir num lugar extremamente barulhento. Eu me incomodo. Eu me sinto um velho num lugar, entendeu? Acústica pra mim O é um Flora, ponto do qual eu sou super- sócio, você já foi, eu adoro lá, mas assim, quando eu não vou lá de quinta, sexta, sábado, porque tá cheio, barulho, eu já falo, pô, não é pra mim, Acústica, pra mim, é um ponto que as pessoas, às vezes, quando vão montar um restaurante, dão muito pouca atenção. Sim. E é muito importante. E não investem, né? Mas eu acho que tem perfis e perfis, Gabriel. Pelo seguinte, se eu quiser abrir um lugar, pô, aqui, sabe, um risca-faca, pra todo mundo lá quebrar o pau, vai embora, entendeu? E eu já não é o lugar que eu, em condições normais, frequentaria, entendeu? Então, isso tudo influencia. Por isso que, voltando ao que você falou, a regra é essa, acabou, você entendeu? Fazer o que você faz bem feito, é isso que você me falou. Eu acho que é esse o insight que Você eu tem que entendi. matar no peito, porque eu não posso exigir do meu cliente, primeiro que ele pague, R$800 por uma reserva, que só tem disponível para daqui a pouco, ou cobrar, não lembro quanto tá, mas vamos imaginar, cobrar R$90 um prato de macarrão, eu preciso matar no peito e entregar. E esse é o maior problema. A partir do momento, vamos voltar, né? A gente tá aqui brincando, mas quando você vai lá e me fala do pessoal que vai lá fazer o TikTok lá no restaurante, ele tá divulgando uma pizza que custa R$105, entendeu? Sim. Então, assim, tem todo um negócio por trás disso. Em resumo, assim, não adianta nada você ter a melhor estratégia de digital, chamar os maiores influenciadores, se você não entrega qualidade no seu produto, na sua Ou, a experiência. não ser que você não seja desonesto, né? Porque eu tenho todo o direito de... Você pega assim, vamos originalmente, apesar de eu ser um dos maiores defensores de fast food que existem, sou maluco por fast food, mas assim, querendo ou não, existe ali existe talvez uma nata dos fast foods, mas a gente tem um monte de redes pra baixo que, cara, Fred, acho incomível. Cara, o cara tá anunciando Mas ele na tem um TV posicionamento específico e ele tá pro preço gastando dele. rios de dinheiro. E ele tá ganhando O que dinheiro você pra acha caramba. incomível? Tipo, o que você acha incomível? Bicho, não vai falar de... Eu não vou falar nome, mas eu acho o seguinte... Cara, você pega... Tem sanduíches, a meu ver, de fast food, que assim... Eu sei que ele você não tem ama o gosto de nada. McFish. Eu sou maluco pelo McFish, ele vai voltar, vocês vão ver. Eu tô na Ele, torcida por inclusive, você. criou o Instagram Volta sigam Mac... também, Volta McFish. Volta Põe aí McFish. embaixo que Eu tô lá, eu sigo, eu apoio, eu vai curto, eu voltar. A gente reposto. precisa encher o saco pra pessoa voltar. Mas, McFish assim... Eu amo, mas eu acho que, assim como qualquer outra comida, precisa ter gosto, precisa ter consistência. Mas também é óbvio, eu não posso comparar um hambúrguer de uma rede de fast food com aquele hambúrguer de um lugar que o cara moe a carne no dia, mistura um blend de... Tipo, não dá. Aí não dá, entendeu? Fred, o que você acha que diferencia algum restaurante da concorrência? O quê? Acho que você citou a acústica, citou o prato, mas o que mais um restaurante deve fazer para ganhar seu coração? Pra mim, ele precisa comprovar que a equipe tá treinada, bem treinada. Pra mim Você olha isso super. Você olha em tudo, porque você olha isso no padrão da comida, você olha isso no padrão do serviço, você olha isso na forma com que eles resolvem algum problema. E, cara, acontece. Essa semana eu já comi acho que em 3 lugares fora. Em 2 teve problema. Cara, o cara resolveu de um jeito e acabou. Não tem problema nenhum, entendeu? Então, Isso é uma arte. eu acho que é treinamento. Que os restaurantes dão pouca atenção, que é a gestão de crise. É custo, mas é porque é Mas custo. o que seria uma O cara gestão de trabalha. crise num restaurante? Então, Manu, é que se eu for contar um pouquinho das histórias que eu já passei com restaurante, acho que você cai Mas pra eu trás. posso contar uma? Que eu vou falar o seguinte. Tem o Ricardo Garrido, que ele é fundador lá da Companhia Tradicional de Comércio, Brás, tal, que pra mim Baita case é de referência de treinamento. É referência em treinamento. E eu lembro numa palestra, hoje ele é um querido amigo, sabe? Adoro eles. Encontrei ele segunda por coincidência em uma das operações dele. E ele sempre falou um negócio. Eu lembro de uma história que ele fala que uma vez ele chegou na lanchonete deles, na lanchonete da cidade, se eu não me engano, posso estar errando o nome. Ele pisou, tava o maître e um garçom com hambúrguer, licença, meio assim, um hambúrguer aberto, e 3 garçons em volta. E falou que, não, porque o... Que droga é essa? Desculpa a palavrão. Porque não, o aqui cliente, pode falar palavrão, porque esquece, o cliente tamo em falou casa. que o ponto tá errado e a gente tá na dúvida se tá. Então, assim, ele falou, vocês estão malucos. Óbvio, o cara não pode devolver 3 vezes o negócio ou você manda embora o chapeiro. Mas, ele falou, cara, você precisa resolver. Exatamente. Óbvio, a gente sabe que também tem clientes que abusam, né? Não adianta. Agora uma pergunta. Mas resolve, não é Mas, aquilo Fred, que é um vai. cliente em 1000 que ele abusa, deixa ele abusar, assim, paciência, eu e acho que tomara vale ele não essa volte. menção, porque eu tenho como referência vai de longe que os caras treinam como ninguém, assim. Vocês acham que o cliente tem sempre razão? Não. Zero. Mas em 99% dos casos você tem que tratar como se ele tivesse. Exato. que é um problema. pouco- É isso. Sabe o que eu sinto? O exemplo que o Fred deu. E eu acho o seguinte, o cliente tem sempre razão quando ele respeita também as regras de um restaurante.
Porque não adianta eu chegar lá, vamos usar como exemplo o Bottega, não tem problema nenhum, mas não adianta eu chegar no Bottega e querer que me sirvam, sei lá, vamos imaginar que ele fecha meia-noite. E eu chego lá 11h59 com 16 pessoas pedindo para ele me servir, sabe? Cara, não adianta, você tem que... Ah, não, mas estava dentro do horário de funcionamento. Desculpa, não é normal que isso aconteça. Não adianta também, eu já vi crítica, gente que leva vinho super especial, antigo, que tem toda uma técnica para você abrir, num restaurante que não tem um serviço de vinhos à altura. À altura. E aí reclama E aí o cara fala, e o restaurante tem todo o direito de se negar a abrir. Todo o direito. Eu não vou abrir seu vinho. Não, eu acho que você deu um exemplo bom. E aí o cara reclama. Então, assim, não é... Desculpa o termo, assim, não tem como. É um exemplo bom. Ir no Bottega e reclamar que a massa tá al dente, a gente vai falar, cara, é a nossa massa. Isso. Não dá pra você ir na churrascada e falar, eu quero comer peixe. Desculpa, que a gente serve churrasco. E a questão é a seguinte, tinha lá o Underdog, que era do Sandy. Ele falava, meu ponto de carne é este, ponto. Eu sirvo assim. É isso. Entendeu? É do mesmo jeito que eu chegar num restaurante japonês. Eu não como salmão, aquele salmão que a gente está acostumado a ver aqui. Não gosto, porque eu acho que é um produto que do jeito que chega, não me agrada. É a mesma coisa que eu chegar num lugar que só... Eu lembro que tinha um rodízio japonês que só servia salmão. Não adianta eu chegar lá e fazer... eu sou bonitão, não gosto de salmão. Cara, então não vem. Mas sabe uma coisa que eu sinto? O cliente, quando ele vai, né, num restaurante, ele espera uma experiência. Sim. Uma experiência 100%. E aí, talvez, quando ele quer ter razão... Obrigado. Olá, Chaguinhas, é isso aí. É nóis, Chaguinha, vamos bebedar todo mundo. Vamos beber. Mas quando a gente vê que é a experiência por completo... Eu acho que o cliente, ele coloca, por exemplo, nas costas do restaurante, que a vida dele fique boa. É um pouco disso, mas, tipo, eu tenho 2 horas aqui. Eu quero comer. É um momento, né, da pessoa largar os aí é um problemas perigo, dela. Porque na minha concepção de vida e de lazeres, o restaurante é um meio de entretenimento para mim. É isso. Mas eu não posso também descontar os meus problemas da vida achando não que ali eu vou ter mas é ter uma experiência como você esperaria. Sem dúvida. Mas o como você esperaria é subjetivo, porque eu não posso chegar... não querer, por exemplo, esperar. Mas aí a gente volta a não respeitar a regra. Por isso você viu que o cliente não tem sempre razão? Porque se ele chegar lá e ele quiser furar fila, ele não vai furar. Não vai furar. E por outro lado, qual que é a questão, a meu ver? Eu preciso ir num lugar sabendo a que ele se propõe. Total. Perfeito. Eu não posso ir comer pizza, por exemplo, num lugar que é de... Sei lá, vamos imaginar rodízio de pizza, tá? Apesar de eu acho que eu nem lembro se ainda tem algum rodízio que eu nunca mais ouvi falar, rodízio de pizza. Cara, é óbvio que a pizza dele não vai ser a mesma pizza se eu for na minha pizzaria preferida, que é a de Bari, lá no Ipiranga. Até porque vai ser personalizado. Não vai ser. Então, assim, quando eu chego no lugar, eu preciso saber o que eles se propõem. E outra, se eu vou não é porque você abriu um restaurante italiano que às vezes você não quer ser o melhor restaurante italiano de São Paulo, você quer servir uma comida boa. Talvez quando abriu lá atrás, quando o David e o Gerardo abriram, talvez eles não queriam ser do jeito que foi, eles abriram um restaurantezinho legal. Começou como na verdade, um grande brinquedo do David, um sonho dele, que ele é apaixonado por gastronomia e fez pra ele. E fez bem. E fez bem, e por isso talvez tenha dado marca, certo. Né? Porque ele... Uma baita que isso. Ele não inclusive, precisava... Já achavam que eu sou sócio, sabe? Já te falaram, gente brinca isso. Algumas vezes, por isso que eu até fiz a brincadeira, que não foi combinado. Mas algumas pessoas já falaram, Fred, já tem gente que acha que eu recebo mesada da Bottega. Aí às vezes já me mandavam no Instagram, tá muito feio isso. Eu vou lá e printei o cartão de crédito, já mandei isso pra eles. Printei e mandei pro cara, falei, meu amigo, gastei 500 conto. Graças a Deus, assim, isso é um lado bom. Cara, tô rico, longe de estar, mas nem é isso o meu propósito de vida. Mas você não precisa de um prato de comida pra poder ir lá falar. E não é porque eu estou pagando que eu não vou mostrar. É isso que é o problema. As pessoas pagam. Hoje eu tava num restaurante, aí uma amiga minha falou assim, você foi convidado? Cara, não. Paguei, eu fui comer. Assim, exato, sabe? comer. Mas esse é um problema, porque criou-se uma série de pessoas que não só não pagam, mas recebem grana. Aí é um problema. Aí é um problema. Mas você falou de um ponto, Fred, a gente tá aqui batendo um pouco no Bottega, e o Bottega com 10 anos de vida, eu acho que ele acabou se transformando num restaurante tradicional. Sim, deixou de ser um hit, ele foi um hit, acho que talvez ele teve um momento hit na Padre João Manuel, aí a gente foi pra Mauri, ele fez bombou. Um boom danado. Mas a gente foi pra Mauri, se eu não me engano, em 2019. Eu lembro. Que o Bottega foi pra lá. Então, assim, ele naturalmente, eu acho que ele já passou da fase hit e se transformou numa tradição. Já tá consolidado, né? sem dúvida. Num restaurante mais tradicional e com força.
Qual é o momento que você acha que o restaurante deixa de ser um hit e vira uma tradição? Vira um... Ou como ele vira um hit, Ou como né? ele consegue chegar Isso é nisso? difícil, porque o eu acho hit- que é onde morre a maior parte dos restaurantes. Não, na verdade, onde mora as Tem maiores uns que nem empresas. conseguem virar Na hit. verdade é o seguinte, agora o Fred advogado falando. É. Sei lá, acho que 10% das empresas que abrem duram mais de um ano no Brasil. Você pegar a Perfeito. estatística de junta comercial, Perfeito. é isso. A empresa abre, ela fecha. Quando você está lidando com o público, pior ainda. Entendeu? Eu acabei de abrir um restaurante novo, ele ainda não embalou como a gente queria. A comida tá muito boa, o Gabriel já foi, os dois já foram lá, a comida tá boa, o serviço tá legal, mas por que ele não embalou? Por uma série. A gente descobriu que nossa fachada tá apagada, a gente descobriu que tem uma obra, não descobrimos, já sabíamos, tem uma obra do lado que apaga um pouco o restaurante. Então, assim, é difícil, e não tô fugindo da pergunta, mas, cara, tem muitos fatores que não dá pra entender. Que viram Se eu hit. abro, pega aqui na Bela Sintra, aqui embaixo, os caras fizeram uma obra que sai dos Estados Unidos e toma um quarteirão inteiro que tapou a fachada de, acho que, se eu não me engano, 3 restaurantes. Pô, o restaurante dos melhores franceses de São Paulo, que é o Chef Rouge, tá com uma obra de encanamento Sim, na não porta. sabia. Tá, Eu você adoro. você não consegue parar E o aí carro. você não para, né? Adoro. E aí você não desiste olha. de ir, você entendeu? Então, assim, pô... Você acha que tá fechado? Não, ou você não vai, porque você não vai parar do outro lado pra dar a volta, São Paulo tá perigoso, você precisa tirar o relógio. Então, assim, vou responder de forma inversa. Não é que, porque viraram o hit. Você tem muita coisa jogando contra no Brasil. verdade. A mão de obra, cara, não adianta, a mão de Sabe- obra não dura. Sabe uma por coisa N que motivos. eu sinto? Cada lugar também do Brasil tem um tipo de público diferente. Sim. Por exemplo, São Paulo, uma das coisas que eu sinto é quando vira um hit, muitas vezes ele acaba muito rápido. Por quê? Porque começa... o paulistano, ele é um pouco preconceituoso. Se vem alguém que ele acha que não deveria ou algo sim. desse estilo, ele para de ir. Verdade. E aí, eu vejo alguns cases de restaurantes que, assim, é super legal, a comida é ótima, mas as pessoas não vão. Por quê? Não sei, não gosto Mas aí, de Manu, quem frequenta. mas aí eu acho que é uma outra questão. Mas é porque ele já bombou algum Não, dia, então, né? ele Isso pode é ter muito bombado louco. ou ele. E aí entra a Manu PR, né? Vou fazer a sua propaganda agora. Porque no fim das contas também, você como PR, não adianta você pegar o seu WhatsApp e soltar, vai todo mundo pra esse restaurante aqui. Às vezes o Fred não tem nada a ver com o restaurante, nada contra os veganos, tá, gente? De verdade. Mas assim, é difícil eu ir. Tem um restaurante no centro de São Paulo que chama 31, um restaurante que é maravilhoso, não tem um pedaço de carne. Eu demorei quase 4 anos, 3 anos pra ir lá. Por quê? Porque eu não sou o público dele. Apesar de ter amado, escrevi um texto sobre ele, voltaria sem dúvida nenhuma, mas demorei. Por quê? Porque eu não sou o público de lá. Então, Total. é isso que eu não adianta você chamar Não é um lugar que você a ia de associação dos forma carnívoros por espontânea. um vegano ou o contrário, Sim, entendeu? tem que sempre pensar. É isso. Fred, então eu vou te fazer uma pergunta e você me responde a primeira coisa que vier à sua cabeça. Fechou? Sim. Pedir delivery ou sair pra comer? Sair pra comer. A experiência é outra. Exceto quando você tem criança muito pequena, recém-nascido, mas sem dúvida. Boa. Doce ou salgado, Fred? Salgado, depois doce, depois salgado. Eu sempre inverto, sempre. Você jura? Essa eu não vi. Eu nunca Você termina no salgado sempre. Eu, é isso? assim, mas se eu pego num restaurante, se eu Ele puder é um comer um típico pedaço. francês, né? Se eu puder comer um pedaço de queijo depois da sobremesa, talvez eu lhe dou um isso. pedacinho de pão com azeite. Eu preciso Próprio limpar a francês. boca. Próprio francês. O que você não come de jeito nenhum? Carne humana que eu nunca comi. Não vem nada na cabeça, de verdade. Carne humana é uma boa resposta. Eu Ainda acho. bem, Eu né? acho que eu nunca provei. Ainda bem que você não provou, né? Eu ia ficar meio preocupado. Ai, gente. Ai, legal. Agora, Fred, só restaurante. Fala aí o melhor hambúrguer, na sua opinião. O seu favorito, vai. Vou falar o primeiro que vem na cabeça, Zedeli. Melhor japa? Comida japonesa, Makoto-san e Omotebako. Kanoi. Pizza ele já falou, né? Pizza eu falei de Bari. Já entregou aqui, lá em Perdizes, né? Não, no Piranga. Piranga. No Piranga. O melhor árabe? Não tem melhor árabe em São Paulo. Você tem a melhor esfirra, você tem o melhor quibe, você tem o melhor quibe cru, você tem isso. Não tem um cara que você acha Não, que... completo não tem. Pra E o mim, mais não próximo disso, não tem nenhum? Pra ser Vitória ou... Cara, você Vitória, a esfirra folhada. Arábia, quibe cru, animal. Você entendeu? O sabá que é aqui do lado, charutinho. Então eu não consigo, Cada um eu bloqueio, tem uma- não consigo te E responder. ele é árabe, Eu né? sou Então neto de libanês, então esse eu mato no peito. Esse ele melhor sobremesa. Caraca, essa é difícil. Quindim do pão de queijo da Doc Lobo foi o primeiro que veio na cabeça. Amo. Foi longe. E por último, e não menos importante, sua comida favorita. Arroz. E onde, né? Arroz, feijão, bife, batata frita e banana fatiada em casa. E ovo frito.
sem dúvida, disparado. Mas se você falar na rua, talvez um nigiri de atum com xaria animal, talvez seja É isso. parecido comigo. Coisa simples. Mas eu também. Eu acho que todo Mas, bom sem dúvida, brasileiro em casa- ama um churrasco, em uma casa- Pão com comida. manteiga. também. A melhor coisa do É mundo isso. é pão com manteiga. Às vezes eu vou no restaurante só pelo couvert. Eu falo, cara, traz um pãozinho isso. quentinho. Exato, um bom A pão. gente Acho impressionante. entrou agora no nosso momento panela de pressão. Eu vou te fazer uma última pergunta e a gente finaliza brindando e comendo mais, que é isso que a gente espera. Vambora. Mas um restaurante acabou de perder o seu cliente. Então você foi, não foi legal, não gostou da comida, do atendimento. Como é que você faz para recuperar aquele cliente que você, entre aspas, perdeu? Eu acho difícil você fazer isso individualmente, né? Eu não consigo saber que o Gabriel um dia foi, por exemplo, no Flora, no Punk, e ele não voltou. A não ser que ele fosse um cliente, né, corriqueiro, e aí eu não vejo mais ele. Ou influenciador. Cruzo ele na rua e tal. Mas eu vou falar isso coletivamente. Primeiro, eu acho que ele precisa fazer algum tipo de pesquisa o pós-venda de um restaurante. Eu lembro que tem algum restaurante, se eu não me engano, o Checlode, você sai do restaurante, você recebe um WhatsApp, porque você reservou, né? Quem reservou. Cara, com um negócio simplesmente, você gostou, não gostou, um formuláriozinho. Óbvio, metade não preenche, mas isso já é uma boa forma de feedback. Restaurantes que convidam, também você consegue, você chamou o pessoal e tem. E também, o que acontece muito... Eu por uso exemplo, muito convite, tá, Fred? por exemplo, o Gerard é um que sempre me pergunta, alguém tem falado do Alguma Banterno? coisa? Então, assim, eu acho que se você usar a sua rede de relacionamento, você consegue mapear. Talvez ir na unha do porquê o cara saiu, a não ser que você use de tecnologia Ou e tal. recuperar esse cara de recuperar volta? é ver como tá, se a casa tá arrumada. É ver se tá todo mundo treinado, se a comida tá boa. Entendeu? Tem restaurante que tem comida boa, serviço bom, tudo lindo e não performa. Qual que é a mágica disso? Não sei. Vocês abriram lá Fazenda Churrascada, no meio, com todo respeito, mas no meio do nada, cara, o negócio tá entupido. Então, assim, por quê? Porque a carne é gostosa? Não, porque tem um conjunto, né? Tem um Não monte é de uma coisa só, envolvida, não tem um entendeu? ingrediente. Então, assim, não... Eu ia te perguntar se você acha que tem um ingrediente secreto Cara, pra sucesso, na mas não minha tem. opinião, cara, eu não sou, né, o senhor da razão, mas Não, eu acho que Fred não tem. Savag, Não, como mas assim? não. A questão é que, pra mim, você tem um conjunto de fatores. É um organismo vivo. Você tem aquele... Pô, vamos lá. Se chega no dia, no meio do serviço, e a gente tá em São Paulo, posso falar, se qualquer coisa vocês me cortam. Se a companhia de energia elétrica corta a luz 1 hora antes de abrir a casa, seu dia vai ser um caos. Se naquele dia o fulano de tal vai no seu restaurante, tá horrível. Eu tenho um restaurante, esse eu não vou falar o nome, mas o dono sabe. Eu fui 2 vezes nele. A primeira, tava tendo uma obra da Sabesp, eu fiquei a noite toda com um cheiro de esgoto absurdo. No segundo dia tinha tido uma greve de trem, de ônibus, metrô, sei lá o que, absurdo. Os caras estavam sem mão de obra. Acabou que eu não é que eu não voltei por causa disso, mas, pô, a referência que eu tenho desse restaurante é um horror. Eu já tive inauguração com falta de luz. É o Cara, caos. Eu lembro. Então, assim, Eu, como é cliente, já complicado. fui a barata subindo assim, Agora, eu comecei isso a dá, olhar, eu tenho fobia de barata, né? Isso dá ao restaurante o salvo-conduto de errar? Não tem isso. Até porque se você compra a sua passagem na companhia aérea e dá problema, você vai meter a boca no bolso. Então você pode meter, mas de novo, você precisa ser honesto, transparente e tal, entendeu? Em resumo é isso. Bacana. Fred, um lema que você leva à sua vida e a gente brinda aqui. Pô, na vida como um todo? Lógico. Geral, o que você achar que vale. Cara, é difícil. Porra, foi a pior Deixa a pergunta, lição. foi a pior pergunta do Uma dia. frase que você leva. Uma frase? Coma bem, tô brincando. Não, cara, trata as pessoas com respeito, acho que não custa nada. É isso. É aquele famoso eu não confio em quem trata mal o garçom, é isso. É isso aí, Chaguinhas, é isso Chaguinha, aí. obrigado. Mas tô falando a real, é isso. Pra mim, ninguém tem o direito de tratar alguém errado, de usar de má educação e muito menos em torno de uma mesa como essa. Essa mesa aqui tá sussa, mas é isso. Top. Fred, obrigado, viu? Saúde. Valeu, Posso beber? pessoal. Saúde. Saúde. Obrigado. Tchau, gente, Obrigado. até o próximo. Até. Realização Jovem Pan News.